Shalom, povo de Deus, povo lindo, abençoado, sejam todos bem-vindos ao meu canal 100% com Jesus. Que Deus abençoe a todos o vosso dia, o vosso cotidiano, vossas tarefas que vocês fazem hoje, que tenha a mão poderosa de Deus sobre cada um e cada uma de vocês. Que Deus abençoe a toda a minha família que está nesse momento assistindo meus vídeos, me apoiando, agradecendo a Deus pelos meus filhos, minhas netinhas, pelos meus pais, meus irmãos, pelo meu sobrinho lindo e pela minha nora e por cada membro da minha família, meus primos e primas, tios e tias, sobrinhos, sobrinhas, através dos primos. Que Deus abençoe a todos vocês e que o Espírito Santo de Deus, o meu convidado principal, esteja agora nesse momento me guiando, me dirigindo para vos trazer essa linda palavra sobre a intercessão, pessoal. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre intercessão. Gente, quando alguém que amamos está passando por lutas, por situações difíceis, a opressão do maligno, do inimigo atacando nas áreas da vida, nossa comunidade, nosso país, nossas autoridades, qualquer pessoa, sabe? Ou por qualquer motivo, nós podemos interceder em oração para a vida dessas pessoas, para a vida das pessoas que estão nessas nações, pelos países e por o que está passando no mundo atualmente. Gente, intercessão é algo bem simples. Orar por outra pessoa, em vez de orar somente por si próprio. É pedindo bênção e milagre para outras pessoas ou por pessoas que estão dirigindo as nossas nações, as nossas autoridades, independentemente, pessoal, da nossa opinião pessoal sobre a política, nós devemos interceder. Sabe, só que interceder por alguém, gente, quando nós intercedemos por outras pessoas, que não é nós mesmos, que nós saímos desse egoísmo para pensar na outra pessoa e ajudar a intercessão, gente, isso traz bênçãos para a nossa vida. Interceder por alguém também traz bênçãos para quem ora. Sim, pessoal, muitos ignoram isso. Gente, a seguir eu vou dar algumas explicações que vai fazer você entender como interceder em oração por uma outra pessoa, porque muitas pessoas dizem, mas eu não sei interceder, eu não sei nem orar. Todo mundo sabe orar. Pessoal, você fala comigo, você fala com outra pessoa, assim como você fala comigo, se desabafa, assim como você fala com um pastor, com um conselheiro, com um médico. Gente, assim também você pode falar com Deus. Todo momento, na cama, de pé, andando, cozinhando, trabalhando, dirigindo. Em todo momento nós podemos falar com Deus. Orar não é repetir orações que nós aprendemos na infância, temos que decorar. Gente, isso não é orar. Orar é quando nós nos quebrantamos de verdade diante do Pai. Nós entregamos as nossas lutas, batalhas, as causas impossíveis para os homens, nós colocamos diante do Senhor. E não somente para a nossa vida, mas para aqueles que nos rodeiam. Orar pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos membros da nossa família, mas não somente, orar mais além, pelos que intercedem também por nossas vidas, os líderes, os homens e mulheres de Deus. Vocês podem interceder para a minha vida, me cobrindo, porque quando eu vou interceder por uma pessoa, eu me coloco na brecha. Então o inimigo, ele se levanta, gente, por isso precisamos de cobertura. Agora você que tem dúvida pode estar se perguntando, mas o que é intercessão? Muitos se perguntam, qual é a diferença entre oração e intercessão? Pessoal, quando nós oramos, nós nos conectamos com Deus. Sabe, nós nos conectamos com Deus com as mais diversas intenções possíveis que nós temos. Nós podemos agradecer, nós podemos pedir por uma bênção, por um milagre, por uma cura.
por uma orientação profissional, por um conselho, por uma decisão que temos que tomar, pedir direcionamento ao Espírito Santo, ou se conhecemos um familiar que está numa situação que ele precisa do nosso apoio em oração. Gente, a oração é na maioria das vezes algo bem pessoal, sabe? Mas interceder, você se coloca na brecha por uma outra pessoa. A intercessão é colocar-se, gente, em coração, em oração. É colocar-se em oração, pessoal. Por aqueles que amamos, aqueles que conhecemos. É criar uma ponte entre aquele que precisa da oração e Deus. Assim, quando você se comunica para Deus para pedir para você, você vai pedir por outra pessoa. Sai desse egoísmo. O intercessor, pessoal, o intercessor é uma pessoa que tem um coração humilde. Um coração humilde, mas também uma pessoa que tem ousadia, porque você precisa de ousadia para poder lutar em favor de outras pessoas. Jesus disse: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então, assim como você peleja para a sua vida, peleja para os outros também. Gente, nós podemos ver isso na Bíblia, que a necessidade do intercessor, gente, tem várias coisas na Bíblia que nos fala, vários versículos, não várias coisas, mas vários versículos que são citados na Bíblia, que nos fala sobre intercessão. Gente, nosso Deus, Ele procura duas coisas nos seus filhos. Ele procura adoradores e intercessores. Gente, o meu intercessor, aquele que ora para mim, pode ser meus pastores, líderes, que oram em cobertura para minha vida, e pode ser também um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã. Gente, quando nos colocamos diante de Deus e que nos quebrantamos diante dele, Ele defende a causa. Ele defende a causa que nós colocamos nas suas mãos sem duvidar. Gente, Deus defende a nossa causa. Jó 16, 20 a 21. Leia comigo esses versículos. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que Ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo. Amém, pessoal? Como interceder por alguém, gente? Como interceder por alguém? Sabe, o segredo para interceder por uma pessoa em oração é a empatia. Nós precisamos ter empatia. Através da empatia, gente, nós encontramos também a humildade, um coração humilde. Pessoal, este é o primeiro passo para interceder por uma pessoa que precisa. Ao orar, nós devemos ter capacidade de sentir que a outra pessoa poderia também sentir, caso você mesma se encontrará na mesma situação que essa pessoa que está precisando. O que nós precisamos hoje é se colocar no lugar de outros, coisas que raramente fazemos. Nós precisamos deixar de lado os julgamentos. Nós precisamos deixar de lado as diferenças. Nós precisamos abrir nosso coração, gente, para nos unirmos, porque unidos nós somos mais fortes, mas separados nós somos fracos e o inimigo vence. Em Romanos 8, do versículo 26 a 27, o apóstolo Paulo, ele diz que o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade do Senhor. E em Hebreus 7, 25, nós lemos que Jesus está vivendo sempre para interceder por nós. Finalmente, pessoal, Paulo nos exorta aqui em Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1,
para que nós intercedamos por todos os homens. O que significa, gente, que nós devemos orar por todas as pessoas e em todos os lugares. Qualquer pessoa que se encontra em dificuldade, precisando de intercessão, nós devemos interceder por essa pessoa. A intercessão é uma das coisas mais importantes para que nós possamos continuar o ministério de Jesus, que Ele próprio começou aqui na terra, pessoal. Muitos não dão valores aos grupos de intercessores, mas nós precisamos de intercessores para interceder por nossas vidas. A intercessão pode ser feita, Senhor. Gente, a intercessão pode ser feita de forma sozinha. Você pode orar sozinha e interceder por outra pessoa. Você pode interceder juntamente com outros grupos. O que você tem que ter é fé no teu coração de que aquilo que você clama a Deus terá vitória, porque Ele é um Deus que tudo pode. Agora, pessoal, comece sua oração agradecendo a Deus. Tenha sempre um coração grato por estar na presença de Deus quando você vai pedir alguma coisa. Porque pedindo que Ele, o nosso Deus, Ele coloca o seu olhar sobre determinada pessoa, sobre determinada situação, através das nossas palavras, gente, Deus responde. Apresenta a situação, peça para Ele, dê a melhor solução para ela, para aquela pessoa, Pai. E novamente, no fim daquele pedido, agradeça a Deus de novo. E sobretudo, quando você pede algo ao Senhor, pede em nome daquele que deu a sua vida na cruz para nos salvar. O nome acima de todo nome, em nome de Jesus Cristo. E agradeça no final. Eu vou te dar agora 5 exemplos de orações de intercessão na Bíblia. Se você quiser pegar na tua caneta para anotar, pega, porque é muito importante. A intercessão é uma das partes mais importantes da oração. E todos nós cristãos, nós somos chamados para interceder por nossos irmãos, pelo mundo, participando na obra de Deus, de transformação de vidas. Gente, quem intercede procura o bem do outro, mas ela também abre portas de bênçãos na sua vida. E só quem intercede por alguém também pode receber benefícios. Pessoal, ore por teu irmão e tua irmã que está passando dificuldade. Como eu já tenho dito, teu intercessor pode ser teu amigo. Ele pode ajudar-te a enxugar as tuas lágrimas através de Jesus. O teu intercessor defende a tua causa perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Assim como está escrito lá em Jó 16, 20 e 21. Oferece as tuas provações diárias por aqueles que estão na tua lista, aqueles que pedem oração, aqueles que pedem oração no teu grupo. E peça aos outros que orem por você. Você ora por outras pessoas, pede cobertura para você também. E agora vou te dar esses 5 exemplos. O primeiro exemplo que nós temos de oração de intercessão na Bíblia, gente, é Jesus. Ele mesmo, Ele próprio, Jesus Cristo. Nosso maior exemplo de intercessão é Jesus. E sem dúvida nenhuma. A Bíblia diz que Ele está sempre intercedendo por nós junto ao Pai. Durante seu ministério na terra, Jesus ele orava especialmente por seus discípulos para que estivessem prontos para a grande missão de pregar o Evangelho. Assim como os nossos líderes também orem por nós para que nós estejamos prontos também. Pessoal, na sua última noite com os discípulos, Jesus fez uma oração especialmente de intercessão. Ele pediu a Deus para proteger os seus discípulos quando ele voltasse para o céu. Ele orou para que vivessem em união uns com os outros. Isso quer dizer que nós vivemos em união uns com os outros. E além disso, gente,
Ele orou por todos que no futuro iriam crer nele. Eu, você, para que nós possamos estar também perfeitamente unidos com o Pai, unidos com Deus, mas sobretudo unidos uns com os outros. Olha o que diz João, capítulo 17, versículo de 20 a 23. Leia comigo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Lindo, gente! Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Maravilhoso, pessoal! A oração de intercessão de Jesus foi muito importante porque revelou a vontade de Deus para nós. A união. Gente, somente Jesus consegue unir pessoas de todo o mundo. Através de sua intercessão, nós temos união com Deus e nós podemos viver unidos com nossos irmãos em amor. Gente, mesmo longe. Pessoal, o segundo exemplo de intercessão é de Abraão. Sobre Abraão, gente. Abraão era um homem cheio de compaixão. Ele tinha um sobrinho chamado Ló. Quem já leu a sua história já sabe. E nós ouvimos muitas dessas histórias. Gente, Ló tinha mudado naquela altura por uma cidade chamada Sodoma, com a sua família. Mas aquela cidade e a cidade que era vizinha, que chamava Gomorra, eram muito depravadas e tinha provocado a ira do Senhor. Eles cometiam muito pecado. Então Deus, ele contou a Abraão, porque ele era íntimo com Abraão. Já imaginou Deus contando coisas para você? Deus contou a Abraão que ele tensionava destruir Sodoma e Gomorra. Quando Abraão ouviu isso, ele intercedeu pelas cidades para que os justos não fossem destruídos com os injustos. Ouvindo Abraão, Deus concordou com sua oração. Deus concordou em não trazer destruição se ele encontrasse lá 10 pessoas justas. Infelizmente, gente, não havia nem 10 justos naquela cidade. Triste, não é? E por isso aquelas cidades e aquelas pessoas foram destruídas. Mas Deus poupou Ló, o sobrinho de Abraão, através de Abraão, por causa da vida de Abraão. Então, veja o quanto você pode ser importante na intercessão. Deus pode poupar um membro da tua família através da tua vida. E eu sei que o meu filho recentemente ele foi poupado a sua vida através das minhas orações, da minha fé em Deus. Satanás não pode destruir um filho de Deus. Ele pode até tentar. Assim como Deus não deu autoridade para tirar a vida de Jó, assim também Deus pode não dar autoridade para que ele tire a vida do teu familiar. Deus tinha escolhido Abraão para ser uma bênção para todos os povos. Ele contou seu plano para Abraão, gente, para provar seu coração. Ele queria provar o coração de Abraão. Você pode ler essa história lá em Gênesis 18, de 17 a 19. É uma história muito linda. Agora, tem uma pergunta. Será que Abraão ele era uma pessoa certa para ensinar os descendentes o caminho de Deus? Gente, a compaixão de Abraão e a sua preocupação com a justiça nos mostra que sim. Ele nos mostra que sim. Em terceiro lugar, gente, temos a história de Isaac. Quando tinha 40 anos, Isaac, filho de Abraão, ele casou com Rebeca. E os dois se amavam muito, mas eles tinham muitos problemas também. Rebeca, ela era estéril, não podia ter filhos. E por isso Isaac,
ele foi orar, intercedendo pela sua esposa. Leia Gênesis 25, 21. Gente, levou 20 anos. Você está ouvindo bem? Levou 20 anos. Mas finalmente, Rebeca acabou por engravidar. E logo deu à luz a de gêmeos, pessoal. Gêmeos, por uma pessoa que era estéril. Isaac sabia que Deus tinha poder para dar um filho à sua esposa e a ele. Gente, ele próprio, o Isaac, foi um milagre de Deus. Quando ele nasceu, Abrão tinha 100 anos, pessoal, e Sara tinha 90. Gente, 100 anos e 90 anos. Pessoal, além disso, Deus tinha prometido abençoar seus descendentes. E Deus não falha com a sua promessa. Isso é que muitos precisam entender. Deus nunca falha. Ele nunca tarda e ele nunca falha. Isaac orou com muita fé quando ele intercedeu pela vida da sua esposa. Pessoal, não deve ser fácil, ter sido fácil para ele esperar até que venha esses filhos, 20 anos. Mas Isaac não perdeu a esperança e nem a sua fé. No tempo certo, Deus respondeu à sua intercessão. Descubra aqui comigo mais exemplos na Bíblia. Em quarto lugar, a história de Moisés. Pessoal, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram para o Monte Sinai, onde Deus se revelou a todos eles. Moisés, ele subiu no monte e ele recebeu os 10 mandamentos do Deus Pai. Gente, enquanto ele estava no monte, sabe o que os israelitas eles fizeram? Eles decidiram se voltar para a idolatria diante da glória visível de Deus. Tudo aquilo que Deus fez no deserto por eles. Mesmo assim, eles foram um povo tão ingrato que decidiram voltar a idolatrar. Eles construíram um bezerro de ouro. E aí Deus ficou muito zangado e Deus ameaçou destruir todos eles. Começando de novo, pessoal, de novo com Moisés. E quando Moisés ele ouviu isso, e quando ele deu conta que o povo tinha voltado à idolatria, construindo esse bezerro de ouro, o que Moisés fez? Moisés intercedeu diante de Deus pelo povo. Moisés pediu que Deus não destruísse os israelitas, o povo ingrato. Eles foram castigados, mas Deus não os abandonou. Isso é mais uma prova de que Deus nunca nos abandona. Ele pode até nos castigar, nos dar uma lição, mas Ele nunca nos abandona. A intercessão de Moisés criou uma oportunidade de perdão e reconciliação com Deus, pessoal. E em quinto e último lugar, nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. Pessoal, é lindo o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele orava para todas as igrejas que tinha fundado em suas viagens missionárias. Ele também orava por todos os cristãos que ele conhecia, todos, sem exceção. Porque ele amava seus irmãos em Cristo, gente. Isso é uma linda lição. As intercessões do apóstolo Paulo mostravam o seu amor e ajudava as igrejas espiritualmente e especialmente quando estavam passando por dificuldades. Paulo intercedia pelas igrejas para que crescessem no conhecimento do Evangelho, assim como os nossos pastores hoje também intercedem por nós por isso, e nós fomos levantados também para interceder pelos outros. Paulo, ele intercedia para que as pessoas, as igrejas, recebessem as bênçãos de Deus e pudessem viver mais em conformidade com Jesus. Efésios 1, de 17 a 19, fala muito, gente. Vamos ler junto?
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Amém? As intercessões do apóstolo Paulo foram um exemplo de como nós, hoje, nós podemos também e devemos orar uns pelos outros, para que a igreja possa crescer, para que os ministérios de Deus possam crescer, gente, para que as pessoas fossem levantadas, para que elas tenham ânimos, para que elas se espelham em nós. Gente, nós podemos orar ao Pai assim: Pai, eu não posso curar essa pessoa, eu não tenho poder para fazer, mas o Senhor pode. Então eu te peço por essa pessoa, dá-lhe força para se levantar, dá energia para que ela possa ter uma fé que nada destrói, Pai. Eu não posso perdoar aquela pessoa pelos pecados, pelos erros que ele teve, mas o Senhor pode. Eu não posso ajudá-lo, Senhor, eu não tenho condições de ajudar essa pessoa mesmo que eu queria, mas o Senhor tem. Porque o Senhor é dono de tudo. Eu te peço, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o teu Filho, que o Senhor deu na cruz para morrer por nós. É no nome dele que eu te peço, Pai. Senhor, toca no coração dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus pais, da minha família, para que eles voltem o rosto deles para ti, Senhor. Resplandece o teu rosto sobre eles, Senhor. Cura eles, aqueles que precisam de cura. Cura minha família. Leva paz na vida deles. Toque nas vidas, Senhor, que estão à volta de mim, que ainda não te conhecem, para que eles possam viver uma experiência de vida que precisa, aquele que precisa de cura, Senhor. Cura, Pai. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor conhece muito melhor do que eu os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, meus líderes, as pessoas que estão passando de dificuldade. O Senhor conhece a dor de cada um, o Senhor conhece a luta de cada pessoa. Às vezes, o Senhor conhece até mais do que nós as lutas que temos. Senhor, eu entrego essas causas nas tuas mãos. Derrame, Pai, o teu amor em todos os cantos, em cada coração. Onde quer que se encontre alguma pessoa ferida, Pai, toque nela. Console aquela que precisa de consolo, Pai. Liberta aquele que precisa ser liberto. E se alguma pessoa se sente só e abandonada, Senhor, rejeitado pela humanidade, pelos familiares, conceda-lhe mediante o teu amor regenerador uma nova consciência do seu valor como pessoa, como filha e filho, Pai. Renova as suas forças, Senhor. Eu não tenho condições de levantar aquele que está caído, mas o Senhor pode me usar para que eu leve uma palavra de ânimo, de conforto, e será o Senhor a levantar ele. Eu entrego, Senhor, cada vida, cada família. Eu entrego meus filhos, minhas netinhas, meus irmãos, meus pais. Eu entrego todos os membros da minha família, todas as pessoas que me conhecem, que cheguem até mim pedindo oração. Eu entrego essas causas nas tuas mãos. Eu não posso curar, mas o Senhor pode. Eu não posso restaurar, mas o Senhor pode. Eu não posso levantar, mas o Senhor pode. E é em nome do Deus Pai, do Deus Filho, mas sobretudo no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, o nome acima de todo nome, aquele que me deu autoridade na cruz, que eu declaro bênção sobre a vida de cada pessoa que está aqui assistindo esse vídeo. Eu declaro cura, eu declaro libertação e eu declaro ânimo, paz, alegria.
no nome santo de Jesus, que eu declaro também todas as bênçãos e maravilhas do céu sobre a minha vida, a minha casa, sobre todos os meus descendentes, e declaro que eu e a minha casa servimos e serviremos ao Senhor. No nome de Jesus, eu me desligo de todas as regiões celestiais, proibindo toda retaliação maligna, no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Que Deus abençoe a tua vida forte e grandemente. Espero que essa mensagem pode ter esclarecido que você foi levantada para ser uma intercessora e um intercessor por aqueles que necessitam. Intercede pelos teus irmãos. Jesus intercede por nós todos os dias. E tome posse desses 5 exemplos na Bíblia: Moisés, Paulo, Jesus, Abraão, Isaac, e tem muitos outros exemplos. Que Deus te abençoe grandemente.